A questão seguinte, eu já vou avisar que a gente tem que prestar muita atenção. Então, vamos lá. Um grande recipiente esférico metálico possui uma abertura por onde podem ser inseridas pequenas esferas condutoras idênticas de raios desprezíveis. Quer dizer que essas esferinhas são muito pequenininhas. Inicialmente, o recipiente encontrava-se eletricamente neutro. Na sequência, são colocadas a esfera vermelha, de carga 2 microcoulomb, a verde, de carga menos 6 microcoulomb, e finalmente a azul, de carga 1 microcoulomb. E aí tem o desenho do recipiente com as 3 esferinhas ali dentro, em contato. O que a gente tem que pensar? Se elas estão em contato, elas estão compartilhando as cargas entre elas, né? Elas agem como se fosse uma coisa só, lembra? Quando está em contato. Ok, então a gente já sabe que está falando de eletrização. Aí ele fala, em seguida, são retiradas uma a uma as esferas na ordem em que foram colocadas no recipiente esférico, sem deixar que elas toquem a abertura do recipiente esférico. Após esse processo, as cargas das esferas vermelha, verde e azul, nessa ordem, serão. Daí tem as cargas. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem a esfera vermelha, copiei a cor daqui, tá? 2 microcoulomb. A verde, menos 6 microcoulomb. E a azul, de 1 microcoulomb. O que muita gente esqueceu, com certeza muita gente esqueceu, que também tem um recipiente. E ele era metálico, ele não era um isolante. E ele falou que era inicialmente neutro. Então, o que a gente pode pensar? Também temos o recipiente inicialmente neutro. E aí, a gente pode imaginar a princípio desse jeito. Mas, não é bem assim. Porque o recipiente, na verdade, é bem maior do que as bolinhas. Tipo, muito maior do que as bolinhas. Mais do que isso que eu estou desenhando. Porque ele falou lá que os raios das bolinhas, na verdade, eram desprezíveis. Então, elas eram pontinhos, bem pequenininhos. E aí, vamos lá. Então, a hora que a gente coloca todas as bolinhas dentro do recipiente, igual tá na figura ali, desenhado, denunciado, tá todo mundo em contato ao mesmo tempo. Então, a carga que todo mundo tem, ao mesmo tempo, vai se separar depois conforme a gente for tirando. Mas qual que é a carga total que eles têm? Vou chamar de 1, 2, 3 e 4, tá? Pra ficar mais fácil. Então, a gente sabe que a carga que eles tinham somados no começo tem que ser a mesma carga que eles têm somados enquanto eles estão em contato, né? Porque as cargas não vão desaparecer e também não vão brotar. Elas só vão se movimentar entre um e o outro, entre o corpo e o outro. Então, a gente vai ter 2 do primeiro, mais menos 6 do segundo, mais 1 do terceiro, mais 0 do recipiente, que estava neutro. E isso vai ter que ser igual à soma das cargas finais, né? Depois que a gente separa eles. Tá. Mas vai ficar 1/4 para cada um? Igual a gente costuma pensar? 1/4 de quanto, né? Vamos pensar 2, mais menos 6 dá menos 4, com 1 dá menos 3. Então, será que vai ficar 1/4 de menos 3 para cada um? Como acontece quando os nossos corpos têm o mesmo raio? Eles não têm o mesmo raio, né, gente? O que a gente tem que lembrar? É proporcional. Quem tem maior raio fica com mais carga, quem tem menor raio fica com menos carga. Então, a gente pode escrever uma relação de proporcionalidade entre a carga do primeiro corpo com o raio dele, a carga do segundo com o raio dele, a carga do terceiro com o raio dele, a carga do quarto com o raio dele. Então, tudo isso tem que ser a mesma constante. Então, a gente poderia até pensar que dá para fazer uma relação entre as cargas, que são separadinhas, né? Igual a constante vezes o raio daquele corpo. Então, por exemplo, a carga 1 é o raio 1 vezes essa constante. A carga 2 é o raio 2 vezes essa constante. A carga 3 é o raio 3 vezes essa constante. E a carga 4 é o raio 4 vezes essa constante. Mas, aí é que tá o ponto. Os raios são desprezíveis. Ele falou ali. Então, quer dizer, o R1, o R2 e o R3 são muito pequenos, que é praticamente zero. E 0 vezes K, tanto faz, o valor do K vai dar 0. Então, tanto a carga 1, quanto a carga 2, quanto a carga 3 vão ser 0. E toda aquela carga que eles tinham vai para quem? Para o recipiente, que é grandão, gigante perto deles. É tipo a Terra perto da gente, né? Por que a gente aterra as coisas? Por que existe para-raio e coisas do gênero? Porque a gente pega essas cargas, manda para a Terra. E a Terra é tão grande que ela fica com tudo para ela e não faz muita diferença porque ela é muito grande. Então, é isso, é o mesmo raciocínio, é a mesma comparação. A gente, em relação à Terra, é tipo essas bolinhas em relação ao recipiente delas. Então, o recipiente ficou com toda a carga,
Mas ele não quer saber a carga do recipiente, ele quer saber a carga final da esfera vermelha, verde e azul. Todo mundo ficou com nada, todo mundo ficou com 0. Então a resposta é a letra E.